Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, dia do Senhor, nós celebramos a Páscoa do Cristo que ressuscitado vive no meio de nós. Pela sua palavra e sua presença, Jesus nos convida a estar junto dele pelo nosso seguimento fiel. Hoje, nós encerramos o ano Família Amoris Laetitia, no qual a igreja nos recorda o valor, a missão e a sua preocupação com as famílias e igrejas domésticas. Então, que nós possamos celebrar esse dia com muita fé. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, depois o versículo 19 a 21. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, depois o versículo 19 a 21. Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: vai e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois. E ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. E Elias respondeu: vai e volta, pois o que eu te fiz? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Então, nessa primeira leitura, do livro de Reis, nós temos o relato da vocação do profeta Eliseu. Elias lhe permitiu ir despedir-se dos seus familiares e desfazer-se de seus bens, Ao contrário do que a gente vai ver no Evangelho, que Jesus, vai falar para a gente hoje, daqui a pouco, eu vou ler para vocês o Evangelho de hoje, mas aqui na primeira leitura, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho falam do mesmo assunto, só que de maneiras diferentes. Aqui, Elias permitiu Eliseu se despedir dos seus familiares e desfazer dos seus bens, Então, na leitura do Evangelho, a gente vai ver, um Novo Testamento, Jesus, falando sobre isso também. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Gálatas, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, depois o versículo 13 a 18. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, depois o versículo 13 a 18. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedei segundo o Espírito, assim não satisfareis aos desejos da carne. Pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Então, aqui nessa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Gálatas fala justamente sobre a liberdade, Nós somos chamados à liberdade, Mas a gente não pode fazer dessa liberdade um pretexto para servir a carne. Nós devemos realmente, termos atitudes de fraternidade, de caridade, uns para com os outros. Nós devemos servir a Deus e servir aos nossos irmãos. E sempre colocar em prática o que Deus fala para a gente, que a gente possa realmente sempre acolher no nosso coração a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 9, versículo 51 a 62. Lucas, capítulo 9, versículo 51 a 62.
E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante de sua face. Indo, eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu para os consumir, para que os do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então a gente viu na primeira leitura, né, que Elias permitiu que Eliseu fosse se despedir dos seus familiares, né, e desfazer dos seus bens. No evangelho de hoje destaca a firme decisão de Jesus de tomar o caminho da cruz, subindo para Jerusalém. Ali será entregue, morto, ressuscitará e será levado para o céu. Enquanto estava a caminho da cruz, Jesus apresenta as condições necessárias para ser seu discípulo. Liberdade diante de todos e de tudo. Quem desejar segui-lo pelo caminho deve estar disposto ao desapego quanto às seguranças terrenas, tocas e ninhos, e ser tomado de amor, desimpedido e disponível ao reino de Deus, desprendimento aos laços afetivos mais próximos. Então Jesus decidiu-se livre e firmemente por doar-se, cumprindo o desejo do Pai e deixando-nos o exemplo de que nada nos é tão necessário como atender às coisas do céu e delas com extrema diligência, tá certo? Então que a gente possa sempre optar por colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.